nossa nona live, encontro com a Aline Zanini. Daqui a pouquinho ela está entrando, já fizemos o convite. Hoje tem assuntos interessantíssimos, eu peço que você fique aí, hoje é feriado, né? Fica aí, pega pipoca, pega o chá, pega o café. Pipoca essa hora não tem, não, é café. Café, biscoitinho, pãozinho quentinho da padaria, tá? Hoje a Aline vai falar para nós. Aline, eu já te convidei, tá? É só você aceitar. Vamos ver se vai. Hoje a Aline vai falar para nós sobre o que é a morte, sobre consciência e sobre o pós-vida. E se existe reencarnação ou não, tudo isso. O grande julgamento, que muitas vezes algumas religiões, as pessoas acreditam, né? O que é umbral? Ela vai falar para nós. Existem colônias astrais? O que nós encontramos após a morte? Vamos ver se a Aline entra. Eu já enviei o convite. É que eu acho que quando ela pede e eu peço, acho que dá um conflito. Existem colônias astrais? O que nós encontramos após a morte? Muita gente quer saber. Experiências com EQM, que são experiências de quase morte. Bom dia, querida Aline. Tô vendo aí a sua almofada, eu acho. E também EQM é experiências de quase morte. São aquelas pessoas que foram lá e voltaram. E vêm contar pra gente como é que funciona. E tem um canal, aproveitar para fazer aqui a propaganda, chama Afinal, o que somos nós? É um canal seríssimo. A pessoa que dirige o canal é o Carlos Mendes. Ele é maravilhoso, ele é físico, estudioso, ele também teve experiência de quase morte. Os relatos são absolutamente magníficos. São assim, ele deixa a pessoa falar, depois faz perguntas pertinentes. São relatos interessantíssimos porque são de todo tipo de pessoa. São pessoas que vêm de vários segmentos da sociedade. A Aline está com dificuldade lá. A Aline está em Eldorado do Sul. Então, acredito que ela pode estar tendo dificuldade de conectar na internet. Então, só falando do canal, onde. Lá. Agora falta só você virar a câmera, Aline. Falta só você virar a câmera. Está virada para frente. Está mostrando, talvez, aí o tecido da sua cadeira, da sua poltrona. Então, experiências de quase morte, enquanto a Aline consegue se conectar ali, são experiências de pessoas que foram lá e voltaram e contam como é que funciona, o que acontece. São relatos interessantíssimos. Tem pessoas de todo tipo, pessoas muito simples, pessoas muito estudadas. Ele não prega nada, ele é um repórter. É interessantíssimo. E a Aline também vai falar para nós, quando ela conseguir se conectar aqui, né? Curiosidade nas visões que ela teve de espíritos desencarnados em hospitais. Tomara que a Aline consiga. Ela está em Eldorado do Sul e está tendo alerta de enchente lá. Está aparecendo um outro lado da câmera, Aline. Graças a Deus! Olha que dificuldade. Maravilha! Ai, que bom! Nossa, Aline, eu já dei um spoiler aqui do que você vai falar, falando para o pessoal. Então, você pode se apresentar para quem está vendo você pela primeira vez. Você pode se apresentar, fazer um breve relato de quem é você, qual é o seu trabalho, para depois a gente entrar nas perguntas, tá bom? Então, tá. Tá dando para ouvir direitinho? Está maravilhosa, agora está maravilhosa. Então, tá. Então, na verdade, eu trabalho com enfermagem, né? E desde criança sempre tive, digamos, contatos extrafísicos, né? A princípio, eu nunca procurei, né, um recurso, porque eu convivi desde criança, então eu não achava que fosse diferente dos outros, né? Quando eu percebi, eu comecei a estudar.
né? Essa orientação de estudo nunca foi assim, eu nunca fui de uma casa específica, né? Nunca procurei. Eles sempre se apresentaram para mim, as entidades, né? E eles induziam o meu estudo. Então, eu não tenho como dizer assim, eu tenho cursos, eu tenho, né? Não, é tudo induzido. Os meus guias, digamos, não estão encarnados aqui na Terra, né? Então, hoje eu escolhi para a gente falar sobre morte, né? Porque eu acho que é uma dificuldade das pessoas, né? Como é dizer, um medo, na verdade, né? Que se a gente for ver a realidade, não era para a gente ter tanto medo, né? Porque a única constância do universo é a mudança, A única né? coisa certa é a morte. A única coisa Porque a certa. vida é um espaço entre o nascimento e a morte. Então tem que tirar o máximo de proveito, né? Não é isso, Então, o que Aline? vem a ser a morte, vem a ser a mudança, né? Do ponto de vista quântico, a mudança seria mais simples ainda do que a gente faz, né? A gente faz já com todas as religiosidades e crenças em cima, a gente põe muitos mitos também, né? Mas a morte em si, ela na verdade é só uma mudança dimensional, né? Em terceira dimensão, nós precisamos de uma skin, digamos assim, para o jogo, né? E a Uhum. partir do momento que tu morre, tu vai para a quarta dimensão, né? É a liberdade total, como algumas religiões pregam? Não, ainda não é a liberdade total. Nós ainda estamos presos a uma dimensão, né? Só que aí em quarta dimensão, onde a gente é parcialmente livre de alguns véus, né? Mas ainda não somos totalmente livres, né? Isso eu vou explicando ao longo do. Aham. Então tá bom. Eu posso começar com a pergunta? Pode Então, começar. vamos lá. Aline, o que que é morte? O que que é consciência, que a gente fala tanto? Eu até mudei meu nome aqui, agora eu estou repaginando meu Instagram, né? A Cláudia Gentil está remodelando aqui meu Instagram e eu vou me autodenominar Fernanda Consciente. O que Ah, que que é ser legal. consciente? Eu vou colocar meu apelido, né? Fernanda Consciente. O que que é consciência, então, Aline? E sobre o pós-vida? Essa é a primeira pergunta. Bom, o que é a morte eu já expliquei, né? Que Já seria colocou, essa né? mudança de dimensão, tá? Então, estamos em terceira, passamos para quarta por não ter o corpo físico, tá? Porque a nossa consciência, ela é infinita, ela não morre, né? O que morre seria o nosso corpo que de um tempo para cá, não foi sempre assim, tá? Segundo como é que eu dizer, o que eu vivi, né? E o que eu me lembro, teve eras em que nós vivíamos muito, né? E os Anunnakis nos trouxeram essa oportunidade na época, porque nós vivíamos 900, 700 anos. Só que para poder reencarnar, para poder reviver experiências que não deram certo, né, foi diminuído esse tempo. Por isso que a gente reencarna mais frequentemente agora, com menos tempo de vida, né? Porque nós precisamos dessa skin 3D, nós precisamos desse corpo para poder viver essa experiência, né? Porque a consciência da gente é livre. Né? E isso foi, então, trazido pelos Anunnakis em termos de DNA, tá? Isso há Inclusive, milênios atrás. inclusive na Bíblia, né? A gente lendo a Bíblia, me parece que eu acho que Moisés viveu 400 anos. Eu falei para ué, Isso, mas o que é isso? Como é que funciona é isso? O que você explica para gente? Como é que funciona isso? Antigamente o vivia que, tanto, agora já não pode viver mais. o que eu posso te dizer, assim, seria das minhas experiências, do que eu sei, né? Eu sei que houve um tempo em que temos, como eu sempre explico para vocês, a Terra ela viveu ciclos, né? Nós temos um tempo cíclico de eras. Então, e teve eras em que nós vivíamos muito, né? Que isso pega um pedaço da Bíblia também, né? Que fala sobre os que mais viveram na Terra. Nós vivíamos em torno de 900, 700 e poucos anos, tá? E só que, como eu disse, a experiência
não foi muito boa, porque se a pessoa não era errônea, digamos, tinha muitos erros, ela demorava muito tempo para desencarnar e para refazer esse caminho, né? Porque nós, praticamente, nas reencarnações da gente, a gente vai vivendo os mesmos ciclos, tentando corrigir as mesmas coisas, né? E nesse tempo a gente vivia mais tempo e tinha menos oportunidade. Então, essa era, digamos que tenha sido anterior à Atlântida, pegou a Atlântida, né? E a partir daí aconteceu algumas mudanças, né? Foi repensado muita coisa, digamos assim, para esse ciclo que nós estamos vivendo. Agora, então, a gente vive menos tempo, né? E muitos se perdem até nessa quarta dimensão quando há a morte, né? Porque a gente jura que deu, acabou, mas acabou para nós aqui, né? Em terceira. Agora, em quarta dimensão, a tua consciência, como tu perguntou ali, o que vem a ser a consciência? A consciência é o teu eu verdadeiro, né? Tem pessoas que vão chamar de alma, tem pessoas que vão chamar do eu superior, né? Mas é o teu eu verdadeiro. Eu até trouxe um desenho aqui, mais ou menos, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Essa consciência seria o meu eu superior, tá? Aqui é a flor da vida que eu tinha mostrado na outra live. Mas isso aí não é a árvore da vida dos... Isso, é o que eu mostrei da outra. O jogo em si é isso aqui que é proposto. Tu te dilui em fractais, que vão viver em várias paralelas da Terra, no caso, tá? Então, eu tenho fractais em todas as partes da Terra que eu crio, né? Então, a partir disso aqui, o meu eu superior seria a minha alma, seria a minha verdade, né? Agora, as minhas skins estão, né, fractadas o meu eu superior está fractado em skins nas várias paralelas da Terra, entendeu? Então, isso está parecendo aquela árvore da vida da Cabala, é isso mesmo? Isso mesmo. Então tá. Entendeu? E Cada está gominho, dentro da árvore da vida. cada gominho desses seria como é dizer, paralelas da Terra diferentes, tá? Seria isso aqui, ó. Legal. Seria como se fosse este desenho. Entendeu? Eu tenho uma daquelas dali, seria isso aqui, que se dilui em várias nuances, né? Então, tipo, essa terra aqui... Oi. Isso é o cubo de Metatron. Isso, mas também representa o gominho da árvore da vida. Então, o nosso... Tá tudo ligado, né? É tudo interligado, assim, em termos geométricos, né? Porque a física quântica, ela é difícil da gente entender. A gente não foi projetado para isso nessa 3D. Eles não querem que a gente entenda. Então, vai se tornar um pouco complicado. Mas é como se fosse assim, ó. No espiral do tempo, nós temos várias nuances da Terra, né? Então, a gente circula por isso. É muito difícil de explicar para você sem um desenho, né? Mas a nossa alma seria o eu superior que eu mostrei ali em cima. Aquilo ali que vai se fractar nas várias dimensões que eu criar, né? Porque eu sou Deus, né? Eu crio essas várias paralelas da Terra. E eu vivo nessas várias paralelas com skins, né? De mim mesma diferentes. Que até é um assunto muito complicado de explicar, porque eu posso ser ajudada por mim mesma, de outros, que é meu fractal, né? Só que às vezes me desenvolvo mais em uma paralela da Terra e eu posso vir ajudar. Então, existem teorias de que os guias que a gente incorpora, os que vêm nos ajudar, alguns são nossos próprios guias. Eu já tive experiência de me ser apresentado e eu descobri, né? Não precisei tomar ayahuasca, mas foi numa experiência xamã, né? Foi no xamanismo que eu descobri porque ela se apresentou. E a moça que estava fazendo a sessão comigo, ela disse, tem uma índia. Só que eu sabia que aquela índia era eu. Só que inclusive, ela está encarnada. Só que ela tem um entendimento maior, conseguiu evoluir mais, né? E tem um entendimento maior. E ela me auxilia nessa encarnação, nessa parte da paralela da Terra que eu criei, né? Que aqui eu sou só, no caso, mãe de 3 filhos, né? E tudo, não fui para essa veia espiritual,
Lá ela trabalha com isso, né? E também já tive contato com outras paralelas minhas, só que essa está desencarnada, né? Que é também evoluída, mas ela tá desencarnada no momento. Então, quando a gente está desencarnada, a gente fica, digamos, mais solto para poder trabalhar, ajudar, né? O que as pessoas não entendem, e que o meu entendimento, digamos, é confuso de explicar, né? Mas vamos tentar. Quando tu tá em terceira, tu está encarnado. Quando tu desencarna, o que tu perde é teu corpo físico. A tua alma permanece, tá? O teu eu superior, ele está mais livre dentro da quarta dimensão. Então, o que que acontece? Se aqui na Terra eu quero me concentrar com o meu poder criativo, né? Eu vou aonde eu quiser. Só que eu estou ligada ao fio, o fluido vital, ao fio da vida, o fio de prata, como chamam, depende da religião, né? Então, eu estou ligada àquele fio ao meu corpo. Então, eu vou, faço a minha viagem astral, mas eu retorno, tá? A diferença em quarta dimensão é que nós temos uma liberdade. A gente, se eu me concentrar, eu vou e realmente fico, entendeu? Por isso que quando a gente morre, a gente acha assim, será que existe umbral? Sim, existe o umbral que eu crio. É a projeção que eu criei. Por isso que a gente tem que trabalhar traumas, culpas, coisas que a gente traz aqui na Terra, eles nos orientam, trabalhem nisso. Por quê? Porque quando tu vai desencarnar e ficar em quarta dimensão, tu é livre, só que tu é a tua essência. Tu não tem mentiras, tu não mente pro universo. E aí tu vai ser sugado para a dimensão, para a parte que tu realmente é. Se eu tiver culpa, se eu tiver o peso de pecados, no caso, eu vou ser sugada para uma parte onde seria um umbral. Por quê? Porque eu mesmo me transfiro para aquilo, eu sou sugada vibracionalmente para aquela parte. Né? Por isso que uns dizem, eu fui pro céu, o outro foi pro umbral. Depende do que tu tá vibrando, porque ali tu não consegue mentir. Tu é realmente tu, vibracionalmente, né? Por isso, o risco da gente, se eu viver uma vida muito com os véus, sem enxergar nada, eu não sei nem o que eu vou encontrar lá do outro lado, né? Quanto mais eu me autoconhecer, mais eu vou poder direcionar isso quando eu desencarnar, né? Por isso que a gente, é tudo vibração. A gente tem que entender que nós somos antenas e somos vibração. E aí tu vai ser sugado para essa realidade que tu criou, né? Até tu sair daquilo ali, tu tem ajuda de amigos espirituais, de irmãos mais evoluídos que vão te orientar e tentar, olha, tenta sair disso, tenta te arrumar por dentro, né? Dentro da nossa consciência para te poder sair daquele campo vibracional que tu entra, né? A diferença entre terceira e quarta seria essa. A gente está mais livre. Uhum. Bom, então, baseado na sua informação, existe reencarnação. A gente fica reencarnando na roda de Sansara. Explica para nós, como é que você vê isso? A princípio, a roda de Sansara seria uma criação. Dessa... Eu acredito que pode ser que as pessoas que estão nos ouvindo não saibam do que se trata a reencarnação e roda de Sansara. Eu peço para você explicar. Reencarnação, ao meu ver, se eu for falar, eu não creio em reencarnação, tá? Ela é, na verdade, um reinício da mesma vida, tá? Só que com uma skin diferente. Tu ainda não conseguiu trabalhar aquilo, tu retorna, né, com o tempo certinho para que tu possa retrabalhar aquilo ali. Mas digamos que seja o mesmo ciclo, tá? Não seria assim, eu vou começar tudo de novo com outra consciência. Não, tu só tem um tempinho lá em cima. Como eu disse, na quarta dimensão tu não tá livre totalmente, tu está preso ainda, né? Preso a ti mesmo, preso aos teus problemas, ao que tu não conseguiu resolver. Então, o que acontece? É um tempo para que tu possa refazer isso tudo, porque o teu corpo físico não acompanhou. Muitas vezes a gente não cuida do nosso corpo, né? Termina desencarnando, e desencarnando mais cedo até do que é a missão. Então, de tempos em tempos, é refeito isso, tá? Isso seria, digamos, a reencarnação que eles falam. Mas tu não vai nascer totalmente diferente, tu mais ou menos vai seguir a mesma linha, entendeu?
Tem gente que vai chamar de reencarnação. Essa roda de samsara, na verdade, é a prisão. É o que tu sente que está devendo, que tu tem que retornar para terminar aquilo ali. É como, ficou um serviço mal feito no outro dia, que nem pedreiro. Eu vou ter que retornar até terminar esse trabalho. Entendeu? Então, ao meu ver, seria assim. Tá? Ao meu entendimento do que eles me explicam, né? Agora, ninguém é conhecedor de toda a verdade. Então, tem que pesquisar, Seria tem que mais ou menos procurar. assim, vê se é isso. O pedreiro está lá construindo, ele fez um muro, aí ele viu que o muro ficou torto. Tem que E se refazer. ele deixar torto, vai comprometer todo o projeto do telhado, por exemplo. Então ele Isso, retorna, quebra aquilo tudo e refaz. Isso seria a roda de isso. Mas samsara. o princípio seria o mesmo, né? Tu tá vindo para a mesma missão, tu mais ou menos reencarna sempre no teu campo de pessoas, né? Totalmente, mais ou No menos seu o clã, mesmo né? grupo, No seu porque é clã. um projeto. Entendeu? Então, tu não vai reencarnar numa coisa muito diferente, a não ser que tu tenha terminado aquela missão e retome outro projeto, né? Então, é mais ou É, menos isso. que nem o pedreiro, ele não vai fazer outro muro em outro lugar, em outra casa. Ele tem que fazer aquilo ali de novo, até ficar Isso. certo, para poder terminar depois construir o telhado, E né? aquele grupo de pessoas que está envolvido com aquilo ali, né? Então, não é só eu tenho que entender que eu sou sempre... Nós somos grupos, né? Nós temos como é dizer, projetos em grupos. Então, pessoas vêm para te ajudar, tu ajuda pessoas até a gente vencer aquela etapa, né? No livro dos Espíritos, eu tenho certeza, não sei se o Evangelho fala também, mas no livro dos Espíritos fala, o livro dos Espíritos kardecista, Allan Kardec, tá? Fala que que as reencarnações acontecem com grupos de almas. A gente vai seguindo em grupos de almas, que são as mônadas, né? Eu acredito que seja o que a gente chama de mônada. Não sei, também. Vamos ver o que você fala. Você que As é mônadas espírita. seriam esse grupo de alma que vem com, na verdade, como eu disse até, inclusive, tu pode encontrar fractais teus mesmo, né? Que é o projeto. Tem um projeto. Aí, agora nós vamos vencer, digamos, a impaciência do fulano junto com tal coisa do ciclano e nós estamos naquele grupo, todos trabalhando em prol de que aquilo aconteça, entendeu? Não deu certo, a gente vai reencarnando, depende, né, da história que foi criada, então a gente vai retornando até vencer aquilo ali. Terminou aquela missão, aí sim, aí os espíritos se reúnem, todos desencarnam, no caso, né? Em quarta, tu consegue fazer a decisão para retornar e refazer o joguinho da flor da vida, digamos assim. Ali novamente é decidido, né? Cada mônada tem 144 fractais. Eu acho que eu até tenho um desenho aqui. Ah, puxa vida. Se desse tempo eu ia mostrar aqui. Eu tenho um desenho da mônada. É que sempre Mas que a acho que gente é vem falar sobre um 144, né? assunto, a gente corre para outras nuances, né? Então, às vezes, a gente não está preparado por causa disso, porque não tem como adivinhar qual é o rumo que o assunto vai tomar, né? Porque é muito amplo, né? Uhum. É, Muito o bem. importante é que o conhecimento está aí. É. Aline, o grande julgamento que tantas religiões pregam, que tantas pessoas passam a vida inteira esperando, esse grande julgamento pós-vida, né? Ou após a morte, existe? Ele existe dentro... esse julgamento é feito por ti mesmo, tá? Se a gente for buscar o princípio de que nós somos fractais de Deus, né? Nós somos consciência limpa no momento que tu perde a tua parte 3D, né? Então tu consegue pensar melhor, tu mesmo te auto-julga. Por isso que a gente termina sendo sugado para umbrais, né? Ou para partes onde tu vai estudar mais, né? Mas esse julgamento, ele existe, só que ele é feito por nós mesmos, nós nos auto-julgamos, né? E nos penitenciamos, digamos. Porque tu fica preso dimensionalmente naquela parte que tu acha que tu tá pecando, né? Culpa, medo, essas partes assim são as que nos prendem mais, né? A culpa é uma bagagem que pesa pra caramba para te conseguir mudar, né? Depois lá em cima, fazer o entendimento. E tudo isso, nós somos ajudados pela própria mônada,
que nos cerca, né? Se eu estou lá, estou presa, fui sugada, digamos, para um umbral porque fiz muita coisa errada, tem consciência disso. Porque quando estamos limpos, né, de consciência, que a gente vai lá para cima, os véus são mais fininhos, a gente consegue lembrar melhor, a gente mesmo se auto-julga. Quem nos ajuda é o próprio pessoal da própria mônada que se dispõe a te ajudar, né? Irmãos mais evoluídos, que te acompanham, que estão ali, como é que dizer, no intermédio, como se cuidasse de uma criança, né, que está aprendendo, que está desenvolvendo, e ali eles vão te ajudar, vão te mostrar que a mudança está dentro. Então, se tu quer sair daquele umbral, perdoa, né? Eles vão te orientando. Por mais que a gente ache assim, ah, não, mas eu estou perdido no umbral, vou ficar perdido para sempre lá. Não, o perdido é a mesma desordem que eu estou por dentro, eu vou estar por fora. E eles vão te alertando disso. No momento que tu está preparado para sair dessa desordem, tu começa a ter realmente os estudos lá em cima, tu começa a ter a orientação dos bons espíritos que vão te acompanhar e te guiar lá em cima, né? E aí, a partir daí, tu vai saindo, vai deixando de ser sugado totalmente. É como a gente aqui na Terra. Aqui na Terra, a gente muitas vezes diz, ah, eu vou morrer e vou ir para um umbral. Cara, muitas vezes tu tá vivendo um umbral aqui na Terra. Quando tu entra em desordem mental, que tu fica tucanado com um grande problema, digamos, tu pode ver tudo em volta, vira uma bola de neve, vira um problema enorme. Até tu te conscientizar e pensar, eu estou olhando para o problema. Eu não tenho como resolver, então primeiro eu tenho que me centrar, me organizar internamente para entender como eu vou resolver isso, né? É mais ou menos assim que a gente é também desencarnado. A gente tem que primeiro resolver internamente. E eles nos ajudam nesse julgamento, né? Tu vai te resolvendo. E aí tu consegue sair do umbral, tu consegue ir para uma parte mais onde tu pode estudar, onde tu já pode recorrer como é que dizer, ao entendimento, ao esclarecimento, à luz, né? Que a luz é o entendimento. Então, eles te guiam ao ponto de que tu consegue reconstituir tudo e dizer, ó, agora eu estou preparado mentalmente para, de novo, seguir essa linha do raciocínio para fazer o projeto de novo na Terra. Aí é programado de tu reencarnar. Entendeu? E isso, cada um leva um tempo, né? Depende de quanto tu tá sujo e desordenado por dentro. Eu ia te perguntar sobre um umbral, não sei se você pode apresentar mais alguma coisa, e na sequência, colônias astrais. Você começou a pincelar colônias astrais. A gente tem a história do nosso lar, que tem filme e tal. De repente, você quer emendar mais alguma coisa do umbral e falar na alguma coisa de verdade, colônias astrais. Sim, umbral e colônias astrais é como eu falei, tu vai ser sugado para onde a tua frequência te manda. Nós somos seres frequenciais, né? A gente não mente para o universo a nossa frequência. Então, no momento que eu estou mais consciente, né, mais ordenada por dentro, por fora eu vou ser direcionada, né, quando eu desencarnar, para colônias, né? Cada uma trabalha uma parte, né? Porque lá em cima a gente ainda é trabalhado, ainda eles vão te direcionar, né? E são famílias astrais, aqueles que te acompanham mais ou menos por um tempo. Então, eles sabem do teu projeto e como é que eu vou dizer, ainda não é, né? Se tu chegar lá em cima e dizer, ah, vocês viram Deus, ainda não viram também, porque eles também estão lá, como estão mais esclarecidos, que direcionam, digamos assim, eles vão te orientar, né? Mas ninguém vai dizer assim, ó, a partir daqui tu já vê Deus. Isso demora muito tempo. Eu não tenho conhecimento de que nas colônias astrais alguém viu, né? Eles dizem a mesma coisa. Ó, nós também estamos querendo ver, nós estamos também buscando esse desenvolvimento, né? Não tem como tu, fiz tudo certinho. Mesmo assim, nós temos muita coisa a corrigir, né? Ainda falta muito. Mas eles nos direcionam conforme tu tem uma indução maior para certas coisas, naquela colônia é como se fosse centros de tratamento, né? Eles têm mais pessoas, digamos, mais pessoas que retornaram do campo dos suicidas, eles têm mais pessoas que praticaram tal coisa. Isso tudo é trabalhado com palestras, né? É como se fosse um hospital, como é que se diz? Uma clínica, né? Tu vai ser trabalhado, aquilo ali vai ter mecanismos de palestras, de meios que tu possa
te equilibrar, e aí depois dali realmente voltar à tua missão aqui, né? Então, as colônias astrais é o mesmo esquema, é frequencial, né? A gente vai muitas vezes para a mesma colônia, então tu termina sendo da família, né? Mas esses dessa mesma colônia são responsáveis para te retirar, digamos, se tu tá perdido no umbral. Por isso que é tão importante, quando uma pessoa desencarna, um ente querido, a gente não ficar vibrando em cima daquilo. Porque no momento que tu fica vibrando em cima da pessoa, na renúncia, né? Dizendo, por que aconteceu? Isso não devia ter acontecido. A gente desrespeita, né, o que era para acontecer pelo destino. E aí, no final, a gente perturba essa pessoa. Porque se ela está mais ou menos orientada por dentro, o campo vibracional meu ressoa com essa pessoa que desencarnou e eu termino atrapalhando o crescimento dela, porque ela poderia, a partir dali, já estar fazendo o que tinha que fazer lá em cima, porque ela em si compreendeu a morte. Mas se tu não compreendeu, tu puxa ela vibracionalmente, pela ligação que vocês tinham aqui. E aí tu termina, como eles dizem em algumas religiões, puxando ela um degrau abaixo. Ou seja, tu pode ser um espírito muito bom. Se tu entrar na frequência vibracional de uma pessoa que tu deixou aqui na Terra, ou em qualquer outra dimensão que tu participe, se tu entrar nesse campo dimensional, tu te prejudica. Tu pode realmente voltar ao umbral. Por isso que há um tempo sequencial para que seja liberada essa pessoa vir a te visitar. Não adianta tu chamar mentalmente, porque os próprios guias que estão lá em cima, que têm um entendimento maior do que o nosso, vão dizer para a pessoa, olha, tu ainda está muito frágil para entrar em contato com o fulano. Por quê? Porque esse fulano, esse teu filho, ou teu ente querido, a tua pessoa querida que tu tem aqui na Terra, vai te passar essa vibração. E tu entra no campo vibracional, podendo entrar no umbral que essa pessoa cria conjunto contigo aqui na Terra. E aí tu é puxado, tu é sugado, porque é vibração, né? Então, é complicado. Não é bem assim para te dizer, olha, agora eu estou entendida lá em cima, já estou mais compreendida do que aconteceu, agora eu já vou entrar e ajudar os outros a tirar as pessoas do umbral. Tu não consegue? Por quê? Porque o campo vibracional te puxa, tu pode terminar ficando preso lá, né? É tudo questão de vibração. A gente tem que cuidar porque a gente termina atrapalhando. As dimensões, elas estão muito próximas umas das outras. E agora nós estamos num tempo que é mais próximo ainda. Quando as pessoas me dizem assim, mas tu vê, às 3 horas da manhã abre-se portais e aí vem os seres do mal, não sei. Gente, não é só seres do mal que vem. A gente tem que entender que, é óbvio, existe todo esse misticismo. Existe numerologia, existe essa questão toda vibracional. Então, a partir das 3 da manhã, abre-se campos, tá? Só que esse campo aí eu começo assim, eu tô ouvindo barulhos na minha cozinha, né? Não é seres que estão ali para, sei lá, só sugar coisas ruins da minha cozinha ou querer me incomodar. Não, é uma pessoa trabalhando dentro da dimensão dela. Só que a gente se torna mais sensível para visualizar isso. Às vezes tu vê, às vezes tu só escuta. Por quê? Porque esse campo vibracional, ele como é que dizer, entre as paralelas, ele fica mais fininho, digamos. Né? E se tu tem uma mediunidade ou tu tá mais sensível, tu vai ter a sensibilidade de enxergar, de ver o que está acontecendo. Mas às vezes cansei de entrar em locais, já é de madrugada, eles se espantarem de eu estar vendo. Por quê? Porque para eles também o fantasma sou eu, né? Por quê? Porque eu entrei num campo dimensional diferente do meu, né? E eu felizmente ou infelizmente, eu tenho muita facilidade para passar de campo, então eu termino às vezes me deparando e eles também se chocam, né? Porque quando a pessoa tem mediunidade, ela pode fazer isso. Então, às vezes não é para vir te prejudicar. São seres que estão vivendo, seres não, são espíritos que estão vivendo em dimensões paralelas à sua realidade, tu é que entra com a tua sensibilidade e termina vendo. E aí os dois se assustam, né? Não quer dizer que veio te fazer o mal. Essa sensibilidade entre paralelas, ela está mais presente nesse ciclo que a gente está vivendo agora, porque
tá se fechando ciclos, né? As paralelas estão como é que se diz? Estão se chocando, porque nós temos alguns eventos que vão ocorrer que vão fazer com que mude muita coisa. Então, acontece normalmente isso, as paralelas ficam mais juntas, né? É permitido, até para que várias paralelas aprendam ao mesmo tempo com o mesmo evento, né? Mas isso é um assunto mais complicado. Vou fazer 2 comentários a respeito da sua explicação. Você citou a história de 3 horas da manhã. Por exemplo, aqui nas minhas terapias, as pessoas que estão nos ouvindo sabem que eu trabalho com seres dimensionais. O horário que os arcturianos escolhem para levar as pessoas assistidas para as naves de tratamento, aqui em casa, com as minhas terapias, é 3 horas da manhã. Então, quando eu faço terapia, eu já aviso, olha, você, durante o tempo do tratamento, se prepare antes de dormir, porque às 3 horas da manhã eles virão te buscar para ir para as naves, quer dizer. Então, quer dizer, pode ter seres malévolos, né, mal intencionados, mas tem os altamente bem intencionados em relação a nós. Você estava falando das experiências de quando a gente está lá e o cuidado que eles têm a respeito da gente voltar ao plano físico para visitar, por exemplo, as pessoas. E eu me lembrei, eu acredito que aquelas pessoas que estão nos assistindo devem ter assistido o filme Nosso Lar. O querido André Luiz, ele foi preparado com bastante cuidado. Ele queria muito ver a família dele, a esposa, os filhos. Então, ele foi preparado com muito cuidado. Não sei se você assistiu, acredito que sim. Eu não assisti, mas eu li o livro. Pois é. Ele foi preparado, ele sabia que havia um preparo muito grande dele, preparação dele, vibracional dele, para vir ver a família. Porque a minha mulher ficou lá com meus filhos, não sei o quê. E quando ele chegou, ele teve um choque, porque a mulher já estava casada com o outro, e os filhos já estavam tudo encaminhados. Então, é preciso muito cuidado. Achei muito pertinente, muito interessante você estar mencionando isso, porque tem aqueles entes queridos que a gente fica lembrando fulano. Eu, por exemplo, minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos. E eu só consegui me libertar do apego, da dor, do sofrimento. Eu não podia nem tocar no nome como eu estou tocando agora. Eu me lembro que eu tinha por volta de 40 anos quando eu consegui falar da minha mãe sem chorar. E isso, eu recebia inúmeras mensagens de médicos naquela época, dizendo, por favor, minha filha, procure rever, porque você desequilibra a sua mãe onde ela está se recuperando. Então, a gente, por amor, por apego, a gente quer que o ente querido fique ali agarrado. E não pode, porque são outras. Daqui a pouco a gente se conta, mas a gente tem essa questão. Então, achei importante. E para te ver como a questão da gente, a gente é muito poderoso e a gente não sabe, né? Não sabe. Porque tanto encarnado ou desencarnado, tu pode prejudicar só pela vibração. Só pela vibração. E a gente é movido por emoções, né? Então, o que acontece? Eu costumo dizer que para a gente cocriar, tem que ter emoção. A emoção é aquele sentimento que cocria, que faz com que puxa, né? Que como é que dizer, interfere nos outros. A gente não percebe, mas nós somos antenas. Essas ondas vibratórias nós somos isso. Né? E é lindo por amor, de ver. Só a gente pode prejudicar o ente querido. Aí amor, é que tá. Por causa das emoções, e aí tu termina mexendo com as emoções da pessoa. E no momento que tu desencarna, tu tem muita coisa a ser trabalhada, muita. Porque até tu acordar, é óbvio que, como eles me explicaram em algumas ocasiões, eles explicaram que o tempo e espaço é totalmente diferente e o que ocorre em milênios aqui para nós, para eles é dias, né? Então, isso dá uma diferença muito grande, porque às vezes a pessoa está sendo curada lá em cima. Se tu aqui na Terra, tu tinha um problema de fígado, por exemplo, tu vai ter que ser trabalhado no teu chakra mitral por um bom tempo ainda, até tu conseguir te livrar realmente
do que o teu Que perispírito originou, né? plasmou. Da emoção que Sim, originou os problemas. isso, e no final, são, como é que se diz? É plástica, né? Tu vai. Por isso que depois que tu tá totalmente resolvido lá em cima, tu consegue vir, eu vou vir me apresentar para minha filha como uma borboleta, porque era um sinal nosso, né? Tu consegue sim Ah, te plasmar, sim. plastificar o teu perispírito, digamos, como uma borboleta naquele momento para se apresentar, Um né? Eu holograma, sempre né? digo para meus filhos Pode que fazer um holograma, né? sim, eu sempre digo para meus filhos que eu não vou me apresentar velha, gorda. Não, eu vou vir uma jovenzinha de 18 anos, porque eu não me aceito assim. Então, eu vou me plasmar desta maneira. Agora, para que isso aconteça, demora um bom tempo que tu tenha para ter essa consciência lá em cima, né? É muito difícil tu alcançar esse grau. Por isso que às vezes é injusto a gente querer, desencarnou, por que o fulano não vem falar comigo? Não tinha uma ligação entre nós? Não tinha, tu tem que te observar o quanto tu é apegado ainda, porque tu vai prejudicar e não é autorizado para que esse espírito não se machuque. A não ser que ele escape de tudo isso, não tenha, digamos assim, a consciência ainda, e aí ele fica perdido aqui perto de ti, se prejudicando e te prejudicando, porque ele fica livre entre dimensões, e isso termina virando obsessor, né? Muitas vezes sem a gente perceber, né? E aí prejudica as duas partes. Muito bom. Aline, eu não quero deixar de encerrar o nosso encontro sem você falar de um último toque. Experiências com EQM, experiências de quase morte, e alguma curiosidade nas visões que você teve de espíritos desencarnados nos hospitais. Por favor, anotei aqui para você falar para nós. Então, tá. Quando a gente trabalha em um hospital, para mim mesmo, que sempre tive mediunidade, sempre foi, como é que eu dizer, sempre foi mágico, né? Assustador, muito, a maioria das vezes. Porque assim, ó, tipo, nós temos hospitais em que o campo dimensional é tão denso que se tu olhar, para quem é vidente, se tu olhar para o teto, tu vê uma massa escura, né? De sofrimento. Tá? Então, várias vezes, quando eu As formas, fazia turno da pensamentos noite, ficam tudo apaixonadas, né? Tá tudo ali. isso, quando eu fazia estágios no turno da noite, a gente, porque, como eu te disse, são horários, né? Porque o mundo quântico, o nosso mundo, ele é, como é que se diz, movido por 369, tá? São numerações que se a pessoa for estudar, tu vai ver que abrem-se portais, né? Então, quando esses portais eram abertos, digamos assim, eu tinha maior visão, né? Então, teve várias vezes assim que tu tinha e não era só eu que relatava, outras pessoas, que normalmente quem vai cuidar uma outra pessoa, ela já tem uma sensibilidade maior para esse tipo de coisa, né? Para as vibrações. E eu me lembro que eu estava cuidando de uma moça de 30 anos, mais ou menos, e ela tinha feito uma cirurgia. E eu estava bem no final do corredor do Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre, e é um hospital bem grande, né? E esse corredor, ele era só de pacientes terminais ou mais graves, né? Então, ela a princípio estava estável, né? Eu fui lá pro expurgo, que era no finalzinho do corredor. E aí eu estava limpando o material que eu tinha usado, daqui a pouco eu vi as luzes, né? Porque eles mexem muito com elétrica, né? As vibrações mexem muito com a eletricidade. Eu vi as luzes Eletricidade. piscar. E eu peguei e fui olhar. Nisso eu entro num campo dimensional que eu vi que estava diferente, porque estava tudo em silêncio, né? Eu olhei para aquele corredor e o corredor acendia e apagava as luzes, né? E o restante tudo parou de funcionar, porque quem é vidente, cada um vê de uma maneira, né? Eu é como se o espaço-tempo parasse, né? Então dá aquele zoom assim e foca naquilo ali e se apresenta totalmente diferente as coisas, né? E eu vi que eu entrei num campo dimensional diferente. Quando eu olhei no final do corredor com essas luzes acendendo e apagando, tava essa moça de pé. E eu peguei, o ímpeto foi dizer assim, era Solange, até o nome dela, Solange, o que tu tá fazendo aí de pé, né? Tu não pode, tu tem o teu soro, tu arrancou.
E aí ela virou de costas, ela olhou para mim e eu vi que, como é que dizer, tinha alguma coisa esquisita. Só que eu não tinha visto que os pés dela não estavam encostando no chão, né? Eu fui ver depois, quando ela virou e seguiu no corredor. E aí, quando eu fui atrás dela, para dizer, tá, a paciente está fugindo. Quando eu fui atrás dela, veio aquele monte de médico e enfermeiro, porque ela tinha entrado em óbito, né? E aí eles entraram para tentar. Então, ao mesmo tempo que eu estava vendo ela sair e me dizendo que estava desencarnando, que estava, né? Ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, eu tive que explicar para ela mentalmente, né? Eu estava vendo o corpo dela sendo tentando ressuscitar, né? Então, quando eu vi que já tinha ido, eu sabia que eles não iam conseguir, né? Então, é muito estranho o corpo saindo assim, sabe? A alma saindo, né? Mas ela estava orientada. Depois eu expliquei, né? E ela foi realmente, ela foi o encontro, digamos, do que ela tinha que ir. Ela não ficou perdida ali no hospital, mas muitos ficam, né? Então, essa saída do corpo é muito estranha para cada um. Tem uns que têm a consciência, outros saem perdidos, né? Então, é aí essa diferença que os nossos amigos espirituais nos acompanham, né? Porque a maioria das vezes, eles estão ali presentes, né? No caso de alguns, tu tá com a tua vibração tão pesada ou tão sofrida que tu não consegue escutar a orientação deles, né? Mas eles estão sempre ali do lado da gente. Eu via muita gente em volta dela, só que não conseguiam chegar no campo vibracional. Talvez eu, por ser encarnada e mais, digamos, impura, conseguia entrar mais no campo, entendeu? Então, é complicado. Tu vê muita coisa assim dentro de hospital, de tu tá passando pelo corredor e tu vê pessoas passando, alguns perdidos, né? Outros já mais esclarecidos ajudando, né? Isso a gente viu aqui na enchente também. Tu via muito espírito no meio das pessoas. Estava sendo muito amparado. Só para deixar claro, a Aline está em Eldorado do Sul, que foi o epicentro da enchente do ano passado, e tem aí uma perspectiva, e uma ameaça aí, né, Aline? Já estamos preparados para sábado, novamente, a água já subir, né? Porque tem um tempo do rio descer, né? Mas, a princípio, pega numa parte ainda que, infelizmente, né? Era óbvio que ia vir, né? Ninguém ainda tinha tomado providências o suficiente nesses rios, né? Então, de novo, nós vamos ver algumas pessoas sofrerem, né? Complicado. Mas estamos vivendo a parte da Terra, né? Fazer o quê? Mas falando, então, sobre as experiências, nas experiências de EQM, a gente tem que entender que, primeiro, a ciência já explica muita coisa. Eles não passam adiante porque não tem a lógica da Terra, né? Teria que ter o passo a mais, que é a espiritualidade, né? Tem muitos médicos que unem as duas coisas, e isso está sendo maravilhoso, né? Porque a gente está vendo que realmente não é mais escondido. Olha, isso aconteceu, né? Mas antigamente isso era um tabu, né? Deus o livre um médico discutir que ciência era a mesma coisa que espiritualidade, vibração existia. Não tinha comprovações, né? Então, se não é comprovado, se não é entendido, faz de conta que não existe, né? Mas dentro do próprio hospital, nós vimos muitas pessoas, muitos médicos também não terem explicação. Para milagres, inclusive, né? Coisas boas que aconteceram, curas inexplicáveis, né? De muitas vezes tu tá ali salvando o paciente e tu olhar para o lado e tu ver o paciente ali do lado, né? E não só eu via, tinha colegas meus que eu sabia que também sentiam, né? Sempre que eu subia a Lomba da Santa Casa, que eu trabalhei mais de 20 anos, eu sempre trabalhei em emergência pediátrica, né? Quando eu subia, parece até brincadeira, assim, falando, mas se vinha uma pombinha andando, porque ali tinha muitas pombas, né? Elas sempre vinham e me avisavam, né? Porque eu, como bruxa, que já fui em algumas encarnações, eu tenho esses resquícios de... Eu sinto a natureza, eu sinto o chão, eu sinto as vibrações, né?
Por isso a dificuldade de me adaptar, né? Porque é muita coisa diferente, são experiências sensoriais mesmo, né? E essas pombinhas, elas vinham e me falavam. Então, elas vinham caminhando do meu lado e eu mentalmente já sentia. Quando eu chegava no pronto atendimento, no plantão, as gurias já diziam, ih, lá começou a bruxa, porque eu já ia me preparando. Eu já, olha, vamos botar mais isso aqui, vamos, né, estar preparado. Pois era dito e feito que vinha. Porque quando eu olhava no pronto atendimento, sempre tinha um anjo com as asas escuras, assim, negras, esperando naquele canto. Né? Então, para quem não entende, são experiências assustadoras, né? Eu sabia que naquele dia tinha risco de óbito, né? Então, eu me preparava. O óbito podia não acontecer nas minhas mãos ali, mas acontecia depois na UTI, né? Então, é muito complicado. Muitas vezes eu doei o meu fluido vital, o que é errado a gente doar nossa energia, né? Mas no desespero, dizem que a gente não pode, porque senão tu termina se enfraquecendo se tu não tem um preparo, né? E como eu te disse, eu nunca frequentei um lugar assim, uma mesa para ter esse preparo. E eu chegava na hora e eu dizia, não, eu quero muito que essa criança viva. Então eu ia lá, pegava na mão e fazia a doação, né? Ficava exausto, ficava doente depois, né? Mas eu sabia que eu tinha feito a minha parte, né? Mas muitas vezes a gente é avisado. Muitas vezes. Dentro de um hospital, tu tem inúmeros sinais, né? E tem muita equipe ajudando que não é médico da terra, no caso, naquele momento, né? Muita gente que vem avisar. Cansei de estar esperando numa fila, assim, atendendo os pacientes com 4, 5 horas de espera num SUS, e aí, daqui a pouco, o guia estar do meu lado ali e dizer, olha, puxa o fulano, né? Aí eu, mas como eu vou fazer se a minha colega já triou, né? É passar por cima dos outros. E aí tu chamar a pessoa e tu rever e a pessoa tinha que estar passando de urgência, entendeu? Então, eles orientam muito. Tu tem que estar pronto para escutar, né? Mas o mundo espiritual está todo dentro de um hospital, né? E essas experiências de quase morte, tu vê muita gente, principalmente criança, que eles são mais, eu acho que mais iluminados, assim. Não que sejam mais iluminados, mas eles já vêm com um preparo maior para ver, porque ainda não pegou aquela casca do adulto, né, que teve que viver toda aquela coisa. Não, eles são pequenininhos, eles são frágilzinhos, eles ainda estão naquela coisa de ter essa ligação com a espiritualidade natural. E eles te dizem, olha, o tio tá aqui do meu lado, entendeu? E não tem ninguém, né? De eu dizer, olha, na época eu não podia ter filhos, né? Eles me diziam, não, jamais vai ter filhos. De eu estar sondando uma criança e a criança, não, tia, ele vai vir, ele tá do teu lado, ele pediu permissão, sabe? Umas coisas assim, ó, e aí depois tu descobrir do nada que tu estava grávida. Essas experiências são muito nítidas dentro de um hospital, porque tu tá naquela nuance, entendeu? Naquelas paralelas de vida e não vida, né? De doença. Então, eu acho que tudo fica mais frágil, né? E já atendi muitas pessoas que estavam à beira da morte, no caso, cientes, totalmente conscientes, sabendo que iam e que vinham sendo visitados, de tu chegar no leito, a pessoa inconsciente, a princípio para nós, e tu vê ali os espíritos parados do lado, conversando com essa pessoa, entendeu? Já há um preparo antes, não há um abandono, né? Tem um preparo, tem equipes enormes trabalhando dentro de um hospital que a gente não enxerga, né? E de experiências assim, tem várias, mas a maioria, eles têm a consciência, principalmente criança. Eles têm uma consciência enorme, sabe? E uns auxiliam os outros depois, né? E eu tive uma experiência, eu nunca tive muitos acidentes nem nada. Eu, graças a Deus, sou abençoada, assim. Mas a experiência que eu tive, que, olha, se eu for falar isso, a minha mãe que não veja essa live, porque ela jamais confia que eu fiz isso. Mas eu sempre tive muito medo da água. E eu fui viajar com na época era meu namorado, né? Agora é meu esposo, mas nós fomos viajar e assim, ó, todo mundo tava num acampamento. E eu decidi
que já que todo mundo estava se atirando do penhasco para a água, eu também iria fazer, porque era muito legal, né? Só que eu não sabia nadar. E eu, não, mas eu sei boiar, vou. Eu caí na água, né? Tudo certo até ali. O problema é que na hora que eu fui voltar, eu senti que as minhas pernas, o meu pé estava preso, né? Nas plantas ali. A Nossa, unha de gato que chama. E eu não conseguia subir, não conseguia retornar, né? E eu, na hora, me deu um desespero horrível, né? Só que daqui a pouco, eu não sei te explicar, até hoje eu não sei explicar. É que assim, ó, eu vi uma luz muito grande vindo de cima da água, como se eu pudesse ver o sol lá embaixo. E uma moça de cabelo loiro, assim, no meio da água, com cabelo, né, molhado, assim, ela me deu a mão e me mostrou o caminho. E foi me puxando, assim. Ela não chegava a encostar na minha mão, ela vinha e ia soltando, né? Então, tipo, eu conseguia ir até ela, mas eu não sabia nadar e eu vi que foi se desvencilhando do meu pé. E eu fui indo, seguindo ela, né? Só que ali eu não sentia mais ânsia, eu tava respirando, né? Eu não senti nada, 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 nada. Eu senti um prazer enorme, como se eu estivesse sendo abraçada por aquele sol, sabe? E fui seguindo ela. E quando eu saí da água, que aí quando eu vi, me puxaram pelo cabelo, né? E eu ainda fiquei com a visão do rosto dela, assim, né? Quando eu saí da água. E o meu marido falou, na época meu namorado, ele falou, tu ficou 15 minutos sumida embaixo da nossa. água. Porque eu fui parar de um canto, eu fui parar no meio do mato, no meio dessas plantas. E conseguiram ver quando eu retornei para ali. Ou seja, ela me salvou, né? Ela foi, no caso, a minha salvadora. E eu, quando saí da água, não estava em sofrimento, não tinha engolido água, né? E 15 Imagina. minutos ninguém sobrevive. Ainda mais Não, eu que não ninguém. sabia nem nadar, nem respirar, né? Nem trancar o suficiente. Então, eu tenho certeza que ali foi uma experiência de quase morte, né? Sim, com Eles certeza. me auxiliaram. E não tem explicação até hoje. Isso era mantido em silêncio, porque a minha mãe jamais, ela ia pensar, meu Deus, me enganou, porque eu jamais ia dizer que eu ia entrar na água se ela sabia que eu tinha prometido que não ia, né? Mas jovem, não adianta. E ali eu fui salva. Eu já tinha gente já chorando na beira, assim, do rio. Já deu, morreu, né? E eu não senti nada. Todo mundo ficou em silêncio quando eu retornei, porque eu não cuspi água, eu não respirei água, né? E não tem o como eu ter sobrevivido 15 minutos embaixo da água, né? Isso no chamado Pedroso, lá em São Gabriel. Num rio que ele é escuro, escuro, escuro. Então, não me enxergava no meio daquele mato. Então, a gente tem que entender que não tem como dizer que não existe, né? Existe aqueles 7 minutos que os médicos atribuíram à endorfina, às adrenalinas e tudo mais, né? Mas existem experiências que eles retornam falando, e que eu tive, né? Por exemplo, que não tem explicação. Não tem explicação. A gente tem exames que são feitos, eu mesmo que trabalhei tanto tempo que eu era responsável pelos eletroencéfalos de crianças que iam fazer doação de órgãos, tá? De crianças que, no caso de pós-morte, né, mas que estavam com o cérebro ainda, já estavam sem a noção cerebral, mas que iam doar. Tu tinha que fazer 3 exames antes dessa doação. E tu via pequenas sinapses que existiam, sabe? Então, dizem que ali ainda tem memórias resgatadas, né? Que são as principais ali que tu vai Atividade rever, cerebral. né? Então, existe sim uma outra parte que a gente não tem ainda o entendimento de Não, ver. não conseguiu mensurar ainda, né? Estudar ainda. Isso, mas existe, né? E eu vi isso diretamente dentro de um hospital. Só que a gente vê diariamente os sinais. Como eu te falei,
pela minha experiência de lidar com a natureza, das coisas corresponderem, a gente tem sinais diariamente, a gente que não presta atenção. Por quê? Porque o barulho da nossa mente, o barulho do em volta, né? E o entretenimento como é que dizer, a vida aqui na 3D nos dá, para que tu não preste atenção mesmo. Não é do interesse que tu se autodescubra, né? Esse entretenimento todo te faz fazer de conta que não, isso é normal. Isso aconteceu porque, não vamos prestar atenção. Não tem explicação, não vou prestar atenção, né? Se tu começar a prestar atenção, tu vê que é tudo sincronizado para que tu enxergue certas coisas, né? E dentro de um hospital, principalmente, tu vê muita sincronização. Do nada, tu descobrir uma coisa e o médico que ia viajar resolver passar ali do nada, sabe? Porque quando é para acontecer, tu não comanda, né? Já vi pessoas, crianças principalmente, entrarem bem e acontecer na frente do médico e a gente não poder fazer nada e falecer, assim como já vi pais sem querer passar com o carro em cima da cabeça da criança e nós conseguirmos salvar, né? Então, essas coisas não tem explicação, né? A gente está sempre, constantemente, nas mãos de Deus, nas mãos de um destino que a gente, né? E a gente acha que a gente controla. Não controla, por isso é importante viver o momento. Controla nada. Não controla, a gente acha que controla. Nossa, Aline, maravilhoso esse assunto. Esse assunto é um assunto que me encanta muito, experiências de casa e morte. E eu gostaria de convidar novamente, já falei no início da live, convidar os nossos espectadores para acompanhar o canal. Afinal, o que somos nós, do Carlos Mendes. E se você permitir, Aline, até eu fazer uma ponte entre você e o Carlos, porque esse seu relato do pulo que você deu, que ficou 15 minutos fora, é uma EQM. Eu acho que isso poderia ser uma entrevista com o Carlos e ajudar muito. Se você permitir, eu posso estar fazendo essa ponte entre você e ele. E de repente enviar esse vídeo para esse nosso vídeo. Por isso que eu ultrapassei um pouquinho nossos 45 minutos, para que você pudesse concluir a história, porque de repente pode ser útil. Porque olha a quantidade de pessoas que vão ser impactadas e se as pessoas conseguirem acreditar, então quer dizer que é verdade. Existe vida após essa vida. Olha a quantidade de gente que a gente vai estar impactando e ajudando. Então, você permite? Esse ano, eu estou me permitindo tudo. Porque, como eu te disse, eu passei a minha vida tendo essas experiências e como não era orientada, digamos assim, por pessoas da Terra, é muito difícil de compreender uma mediunidade que não tem direcionamento em termos religioso, né? Eu sempre acreditei na minha verdade. Eu nunca fui de uma mesa, né, espírita, eu nunca fui de uma corrente, de umbanda, mas eu acredito em tudo do que eu vejo e como se apresenta para mim, né? E quando coloca ainda extraterrestre na história, aí sim que o pessoal não acredita, né? Então, eu sempre vivi isso quieta, né? Mas as experiências a gente tem e todas as pessoas têm. Na verdade, é como eu te disse, é não observar os sinais, né? Quem observa sempre tem uma história para contar. E dentro de um hospital, principalmente, tu não tem como não ter história. Lá tu vê as pessoas em como é que se diz? Em um patamar em que nem elas entendem o que está acontecendo, né? Então é incrível. Agora chegou a hora de revelar. Sim, já estou aqui até fazendo live, então, né? Eu também. Eu que não gostava desse negócio de extraterrestre, eu achava que era uma bagunça danada, eu não gostava. Agora estou aí fazendo terapia dimensional com os seres arcturianos. Eu nunca passei adiante nada, porque eu sempre dizia para eles, o que vocês querem me passar isso? Eu não sou uma pessoa que eu entendo de tecnologia, sou péssima com isso, tá? Eu entendo de espiritualidade, mas todo mundo diz, mas então tu é de uma mesa espírita, tu criou uma fundação, Não, eu não tenho nada disso,
tá? Então, Ia chegar a hora, agora é a hora. sim, e aí tu fica perdido, né? Mas no momento que eu decidi, tá, agora é para passar adiante, porque eles me disseram, né? É para passar adiante. Eu tô seguindo ordens. Então, Tá bom. se já Eu tô aqui também. dando a cara a tapa, Você não né? vê que Ah, do vocês vão nada, achar que eu sou, né? sou louca? Vamos, então vamos Você não adiante. viu, você não vê que do nada começamos a fazer essas lives, nem sei como é que foi, quem que deu ideia, eu sei que. Vamos falar, vamos falar. Vamos Então, passar. vamos fazer o seguinte: convidar todos os nossos espectadores, né, todas as pessoas que estão me seguindo, para na próxima quinta, se tudo correr bem, né, se não correr bem, assim que der, né, para assistir a próxima live, a 10ª live com a Aline. Depois você passa aí os assuntos, os tópicos, né? E pedir para que todos coloquem um copinho d'água agora. Vou convidar a Aline para, após a nossa meditação, também dar as suas impressões sobre a meditação. Então, colocar um copinho d'água, eu vou trocar, vou aumentar a musiquinha aqui. E hoje o que eu trouxe para nós foi uma meditação trazida pelo Marcelo Cotrim. Sigam Marcelo Cotrim, tem no YouTube, tem no Instagram, ele é maravilhoso também. E é uma meditação onde ele nos remete ao Himalaia. Olha que interessante. É outro ponto, centro de força poderoso do planeta, né? Aham. Então, eu vou dizer para você, enquanto você vai buscando a sua água lá, se esse conteúdo faz sentido para você, esses assuntos, se você gosta disso, e você gostaria de se conectar e se reequilibrar com as minhas terapias, faça contato comigo. Utilize o link da bio e faça contato comigo, tá bom? Quem já pegou a água, vamos lá, respirando. Vamos lá, então, vou aumentar o som. E no final, Aline, você coloca para nós as suas impressões. Tá. Vamos fechar os olhos um pouquinho para sentir as energias, para sentir o corpo. Eu vou pedir a vocês que relaxem, procurem expirar profundamente algumas vezes. E ao expirar, solte-se e relaxe. Continue inspirando. Ao expirar, relaxe cada um dos músculos da face, pescoço, ombros, braços e mãos, tórax, abdômen, pernas e pés. Relaxe. Relaxar é um ato também de confiança. Estamos vivendo um momento de extrema elevação de frequências. Vamos nos entregar a este momento ainda mais. Enquanto vocês prosseguem com as respirações profundas, eu peço que visualizem-se caminhando entre montanhas, montanhas do Himalaia, poderosíssimo chakra do planeta Terra, ao amanhecer, ao nascer do novo dia. Visualizem aquele mar de montanhas encobertas pelo branco da neve, refletindo o branco dourado da luz do sol. E assim vamos nos conectando com as energias de Shambhala, a cidade do plano astral superior, e sobre o Himalaia localiza-se um grande chakra. É como se um portal de voz se abrisse. Siga caminhando. Você está indo ao encontro de um enorme número de pessoas que buscam se reunir com o propósito de vibrar em sentimentos, amor, paz e gratidão. Você caminha pelos jardins do Himalaia, um local maravilhoso. Continue a respirar lenta e profundamente, pois a sua respiração
vai te harmonizando com frequências da natureza do planeta Terra. Nossa mente vai se colocando em alfa, a mesma frequência da natureza do nosso planeta. A vibração nesse lugar é altíssima, até que então nós chegamos a uma gigantesca clareira, um lugar aberto entre as montanhas. É um ponto de encontro. Ali estão milhares de pessoas na mesma postura, na mesma paz, no mesmo sentimento de fraternidade. Nesse momento, no céu, no alto, o portal de luz gigantesca irradia sobre todo o Himalaia, sobre todas aquelas pessoas, uma luz lilás violeta, uma energia de libertação para renascermos. É preciso encerrar os ciclos kármicos. E a energia ambiente agora vai envolvendo todos nós. Por conta sinta essa energia envolver a sua alma, seus corpos, seus chakras, seus centros de força. Inspire essa mesma luz lilás, violeta, e purifica cada célula do seu corpo físico, cada partícula do seu corpo etérico, do seu corpo astral e mental. Nesse primeiro momento, a luz violeta toma conta de todos nós. Estamos todos no Himalaia, um lugar que concentra a energia de Cristos, Budas, grandes mestres. A energia divina toma conta de todos nós. E quaisquer sentimentos negativos ou pensamentos negativos sejam agora transmutados pela luz violeta. Agora nós vamos sentir uma outra energia, purificados pela luz violeta. Nesse primeiro momento, agora, vamos sentir uma linda energia que irradia na frequência da luz cor-de-rosa. O rosa é a grande vibração do feminino de Deus, do amor universal, da união de todos nós. Sinta essa energia de amor tomando conta dos nossos corpos, envolvendo todos nós como uma grande família. Nesse momento, nossas auras se conectam. Somos todos divinos, partículas de Deus, centelhas de Deus. Especialmente no centro do seu coração, seu chakra cardíaco, a vibração do amor, num brilho intenso, no centro do peito, irradiando-se. É como se nós fôssemos agora nos abraçando energicamente, todos ali. Nós aqui representamos aquelas milhares de pessoas reunidas naquele platô do Himalaia. Agora, nós vamos irradiar para um número ainda maior de seres esse amor que nós concentramos nesse nosso encontro. Ali, no platô do Himalaia, conectando assim os mestres, os Cristos, que ativam em nós o nosso Cristo interno, a nossa centelha divina. Então, vamos formar agora uma rede de amor, amor divino. Então, abra suas mãos com as palmas para frente. Com a imposição de mãos, vamos irradiar no nosso coração, no nosso chakra cardíaco e das nossas mãos, ao mesmo tempo na realidade de toda a nossa aura. Vamos irradiar essa energia do raio rosa do amor para toda a humanidade, para todo o nosso planeta, que cure, numa ressonância de amor, a todos aqueles que estiverem curados, prontos, juntos. Podemos elevar
contribuir com a elevação da energia do planeta, da humanidade. Então, irradie essa energia por alguns momentos, colocando ali todo o seu sentimento de amor. E assim, vamos vibrar gratidão por esse momento, por esse encontro, invocando a proteção sobre todos. No seu momento, abra os olhos, vai sentindo o seu corpo, suas mãos, seus pés. No seu momento, vamos voltando. A Aline, fica à vontade para, no seu tempo, falar as suas impressões. Pode beber a sua água. Bom, eu, a princípio, quando a gente estava indo para essa parte do Himalaia, eu não sei, tu falou em Shambhala, essa parte que seria, né? Mas para mim, teve muitos amigos intraterrenos que vieram. Eles vieram do meio das montanhas, assim. E aí, as minhas mãos começaram a esquentar muito, né? Ainda bem que depois tu pediu para irradiar, porque esquenta, né? E esse amor, essa energia, parecia que pulsava junto, assim, como se fosse um coração de toda essa multidão que tava. Muita gente, como é que eu dizer, em formato da Terra, né? Mas muita gente também intraterreno. Muitos diferentes, assim. Foi bem bonito, mas ainda tem energia para mandar, porque ainda ficou. Agora quando vem Dissipar. a gente espalha. Dissipar, né? Então manda para cá, É. manda para cá. Ainda tá. Mas é porque aí parece que esquenta tudo, né? Aham, legal. Aline, então fica assim. Na próxima oportunidade, espero que seja quinta-feira, 9 horas, quinta-feira que vem, 9 horas, né? Aham. Ou quando for possível, tá bom? Um Tá ok, beijo. então. Nós vamos postar depois e envio para todo mundo, tá? Tá Vai estar bom, no então. YouTube, vai estar no Facebook e vai estar até no TikTok, tô postando, tá bom? Então Até a tá. Bom próxima, dia Aline. para Vou todos. falar com o Carlos, hein? Tá bom. Até a próxima, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.